Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar do nosso processo democrático construído ao longo do tempo, as eleições. Vamos pensar um pouco sobre isso? O Brasil tem quase 2 séculos de história independente. E, durante todo esse tempo, estamos construindo a nossa democracia. De fato, com algumas rupturas que podem ter embaraçado o processo. Nos primeiros tempos, o voto era aberto e apenas aqueles homens que tivessem renda mínima podiam participar das questões políticas, tanto sendo eleitores quanto candidatos. Era o voto censitário. Veio a República, trazendo um primeiro grande passo. O voto passou a ser ampliado para todo cidadão do sexo masculino alfabetizado. Devemos considerar que naquela época o número de alfabetizados não era tão grande assim. Também é preciso lembrar que as eleições eram abertas e com isso o voto era facilmente controlado pelas grandes lideranças políticas. Chegou a década de 1930, 2 grandes avanços: o voto feminino e o voto secreto. O voto secreto permitiu que o cidadão fosse mais livre para exercer sua cidadania, que o seu voto não fosse imposto por alguém, talvez muito poderoso ou muito influente na sua região. Mas, de fato, o entendimento de que o voto era secreto e, portanto, livre, ele demorou. Talvez demore até hoje. Tivemos ruptura no final dos anos 30, uma experiência de democracia, uma nova ruptura e retornamos à democracia nos anos 80, com a Constituição que hoje permite que maiores de 16 anos votem, sendo que o voto é obrigatório para os maiores de 18, independente de escolaridade ou quaisquer características culturais, políticas ou sociais. Avanços. O exercício da cidadania realmente foi ampliado. O processo das eleições também melhorou muito, porque era algo muito rudimentar, manual, facilmente manipulado lá no final do século XIX, início do século XX, tempo em que os mortos votavam, né? Porque era comum registrar lá o nome de alguém que morreu para somar mais um voto para o candidato que ali tinha influência. Hoje o processo é mais seguro. Existe toda uma estrutura para proteger o cidadão no exercício do seu direito. Quando a urna eletrônica chegou, para nós foi um espanto. E olha que ela já foi modernizada, porque as primeiras urnas utilizavam disquete e hoje se fala em pendrive e cartão de memória. Mas, de fato, a urna eletrônica trouxe a velocidade dos resultados e a segurança daquela contagem rapidinha que todos os candidatos ou interessados podem fazer assim que as eleições se encerram, normalmente às 17 horas. Com tantos avanços no processo da eleição em si, da contagem dos votos, da ampliação dos direitos, chegamos à perfeição no processo democrático? Não. 2 pontos importantes ainda precisam trabalhar. Quais pontos são esses? Primeiro deles, o cidadão precisa entender que o voto é um exercício de um direito e que nós somos responsáveis por aqueles que nós escolhemos para nos governar. Como não somos perfeitos, podemos fazer escolhas erradas e nos arrepender, isso é natural. Mas essa responsabilidade é da população e precisa
precisamos assumir isso. Ninguém se coloca em um cargo eletivo sem ser eleito. É o voto que leva. E quem vota é corresponsável. Esse é um ponto. O segundo ponto é daqueles que são escolhidos. Quando a gente se propõe a uma votação, é um exercício coletivo dos direitos da democracia. Mas aquele que ganha precisa entender que, estando eleito, é muito importante governar para todos. Porque o que forma um país, um estado, uma cidade, é a coletividade. A prática democrática é só para fazer com que o processo da estrutura do governo seja mais limpa, mais próxima, mais participativa. Mas isso não deveria dar o direito e o comportamento de alguns governantes governarem apenas para o seu grupo de afins. Nós fazemos escolhas, mas aqueles que se dispõem a ser escolhidos precisam entender que vencendo é para todos que se governam. Perdendo é uma experiência, é uma aprendizagem e um respeito que é preciso ter em relação aos vitoriosos. Esse processo é um processo que ainda precisa avançar. Representar a todos, governar para todos, porque afinal de contas, todos nós somos cidadãos. Se ficarmos presos aos nossos grupos de origem, voltaremos para o tempo dos coronéis. E esse tempo pode ficar guardadinho na história para a nossa aprendizagem e o entendimento que não precisamos voltar lá atrás. Eleições, exercício de cidadania, um avanço constante na história brasileira, mas ainda temos muito a caminhar. A cada ano, novas experiências, novas aprendizagens. Quem se dispõe a aprender sempre pode estar na frente. Vamos juntos, fazendo do Brasil uma grande democracia, com respeito entre os que vencem e aqueles que nem sempre conseguem alcançar os seus projetos eleitorais. Experiências, histórias e aprendizagens. Um beijo para vocês.